Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Vamos dar continuidade à exposição no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos nos deter aos versos de 23 a 26. No entanto, como esses 4 versos fazem parte de uma sessão, eu lerei dos versos 21 a 26. Mas antes disso, antes de lermos o texto, eu gostaria de dar uma tarefa às nossas crianças, aos nossos filhos, aqueles que estão aqui presentes, para que eles possam então desenhar ou tomar algumas anotações da pregação desta manhã. Então gostaria que você se recordasse ou se lembrasse a respeito de uma briga que você teve com um amigo da igreja. Sabe, naquela programação e você pegou a bola ou um brinquedo ou alguma coisa, você quis ser o primeiro da fila e de repente o outro veio e tomou a sua frente, você ficou bravo com ele e aí começou uma briga. Então lembre-se de uma briga que você teve com alguém, algum amiguinho da igreja. E aí você pode desenhar num lado do seu papel aí, que está sendo dado, mais ou menos como foi essa briga. Não precisa entrar nos detalhes da briga, mas você vai desenhar o que aconteceu, que você ficou muito bravo com o seu amiguinho, com o seu irmãozinho em Cristo. Aí no meio do papel, entre uma parte e outra, você coloca a Bíblia, você desenha a Bíblia. E aí você se pergunta, o que a Bíblia me ensina a respeito do que aconteceu comigo e com o meu amigo da igreja? O que é que a Bíblia me ensina? Nós vamos aprender que a Bíblia nos ensina que nós devemos, sim, nos reconciliar com os nossos irmãos, fazer as pazes. E aí você vai desenhar uma outra imagem, um outro desenho, onde você está tomando a iniciativa de ir lá apertar a mão do seu amiguinho e fazer as pazes com ele ou com ela. Poderíamos fazer isso como um exercício não somente para as nossas crianças, mas para todos nós. Todos nós. Vejamos então o que a Escritura Sagrada tem a nos ensinar em Mateus 5, de 21 a 26. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora, com o teu adversário. Enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Vamos orar?
Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra e nós te pedimos, rogamos encarecidamente que o Senhor fale com cada um de nós, a começar de mim, nesta manhã, através desse texto. Abre os nossos olhos e o nosso coração, cativa-nos diante da Tua palavra. Essa é a nossa oração. Nós a fazemos. No nome de Jesus. Amém. O Sermão do Monte, o ensino de Cristo aos cidadãos do reino dos céus. As bem-aventuranças nos falaram a respeito das características dos discípulos de Jesus. Não podemos nunca nos esquecer que essas características são resultados da operação da graça de Deus no coração do homem. É impossível, pois, ao homem, pelo seu esforço humano ou pessoal, atingir o nível do caráter do cidadão do reino, se este não for objeto da obra do Espírito Santo no coração. Cristo então nos fala a respeito do cristão no mundo e ele introduz essa nova seção do seu Sermão no Monte, falando-nos da lei. Aprendemos que a lei jamais foi um meio para a salvação, mas somos salvos pela graça de Deus. Aqueles alcançados pela graça de Deus são impelidos pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo, a buscar uma vida de santidade, para que a nossa justiça exceda em tudo a justiça que os fariseus viviam. E é interessante que nesta nova sessão, que começa no versículo 21, o intérprete absoluto e último da lei, Jesus Cristo, passa a se referir aos mandamentos do Senhor. E ele o faz citando inicialmente o mandamento, ou o sexto mandamento, não matarás. E ele diz: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E nós aprendemos então no último sermão de 3 formas básicas que enquadra absolutamente todos nós neste lugar e aqueles que nos acompanham de casa a quebrar o sexto mandamento. Os 3 modos são que a ira, ela é muito mais do que uma expressão de fúria ou de descontrole, mas ela rompe ou quebra o sexto mandamento. A ira, portanto, a ira pecaminosa, porque aprendemos que existe uma ira justa como um reflexo do caráter santo de Deus em nós. Mas o texto se refere à ira pecaminosa. E esta é uma forma de nós transgredirmos o sexto mandamento, não matarás. Neste momento, obviamente, os fariseus já estavam enfurecidos, porque eles batiam no peito e diziam: este mandamento nós cumprimos. E assim como eles, nós também, nós que jamais matamos literalmente uma pessoa, somos enquadrados por Cristo aqui. Quando nós entendemos ou percebemos pelo texto que a ira é em si um assassinato. O segundo modo seria o insulto, não simplesmente se enfurecer contra outrem, mas também insultá-lo, como uma forma de quebra do sexto mandamento, o não matarás. A raiva no coração contra outra pessoa é em si a constituição da quebra do sexto mandamento. Mas o último seria muito mais do que se irar-se, seria muito mais do que insultar um irmão, mas rotulá-lo. E o texto nos traz a palavra tolo. E este é passível do fogo do inferno. Quem poderá escapar, pois, de não quebrar este mandamento? Todos nós. Talvez de uma forma diferente um do outro, quebramos em algum momento da vida. Talvez vindo hoje para a igreja, dentro do carro, nos enraivecemos uns com os outros e quebramos o sexto mandamento. Se não apelarmos à graça de Deus em Cristo Jesus, seremos condenados, todos nós.
E é interessante que Jesus começa essa nova sessão no Sermão do Monte, falando a respeito deste princípio, dessa lei quebrada pelos discípulos, que podem ser quebradas ou são quebradas pelos discípulos. Mas Jesus vai adiante e ele nos dá dois exemplos, dois simples exemplos, que são em si uma aplicação daquilo que ele nos falou nos versos de 21 a 22. E essa aplicação se torna notória pelo início do versículo 23, quando nós temos se pois, ou seja, portanto, por sua vez, se isso aconteceu, então vamos à aplicação trazida pelo próprio Jesus em seu Sermão do Monte. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Eis aí o primeiro exemplo. A ira no coração tem uma implicação muito maior do que podemos imaginar. Ela tem uma implicação cultica. Ela afeta não simplesmente a nossa vida, os nossos relacionamentos, mas em último plano, ela afeta a nossa adoração pessoal a Deus. O perigo na raiva do coração para com o meu irmão é que ela traz estas implicações que afetam o nosso momento de adoração. Percebam então o que nós temos aqui colocado por Jesus Cristo. Naquela época, eles tinham pelo menos dois tipos de sacrifícios solenes que eles faziam em culto a Deus. Um de natureza pública, um sacrifício de natureza pública, e um de natureza pessoal, onde pessoas levavam um animal para ser sacrificado, ele era levado ao sacerdote, esse sacerdote sacrificava aquele animal, e aquilo simbolizava pedido de perdão de pecado. Portanto, imaginem aqui comigo uma pessoa dentro do templo em Jerusalém. Muitas pessoas. E este culto tinha 6 sessões distintas, com cada sessão 40 sacerdotes recebendo os animais para o sacrifício em pedido pelo perdão dos pecados. Em meio às vozes de pessoas, em meio ao barulho de animais, então uma lembrança toma conta do coração do servo de Deus. E a lembrança é algo que ele fez contra o irmão ou algo que foi feito contra ele. Jesus não entra em detalhes aqui, portanto nós não sabemos se é algo que ele cometeu ou que foi cometido por ele, mas ele está se referindo a uma desavença, a uma briga entre irmãos. Jesus então não está discutindo a razão para fazer isso, mas ele está pontuando a urgência da reconciliação, a tratar a ira no coração, no meio de um culto. A ideia é que se eu brigo com alguém, ele é que tem que me procurar. Alguns podem advogar isso. Isso está certo, é bíblico, mas não para por aí. A Bíblia também nos ensina que se nós pecarmos contra o outro, nós devemos também procurá-lo, pois ela nos ensina a reconciliação. Mas o ponto de Jesus aqui, queridos, é a urgência de tratar a raiva no coração. Nós precisamos fazê-lo de forma urgente, pois isso influencia o meu momento de adoração particular, uma vez comunitária. E o interessante é que o culto, naquela época, jamais poderia ser interrompido, pois ele era o culto solene. Quem pode interromper o momento do culto, deixar a sua oferta ali e ir atrás do irmão, para se reconciliar com ele? Mas o que temos aqui é uma autorização de Cristo
para que esse irmão faça isso, dada a urgência de tratar a ira no coração. Ele está autorizando isso no meio do culto. É importante entender que Cristo aqui não está criando um novo elemento para ser inserido numa liturgia, mas Ele está pontuando a urgência. E eis aqui uma ilustração, queridos, interessante. O reverendo Augustus compartilhou esta situação inusitada, incomum, em um dos seus sermões. Não tenho uma certeza de que ele estava pregando nesse texto, mas ele estava falando a respeito de relacionamentos, de reconciliação, de pedir perdão uns aos outros. E naquele momento, quando ele estava pregando, algo comum aconteceu. Um irmão levantou-se no meio da igreja, olhou para trás e disse: Fulano, eu quero te pedir perdão, porque eu te destratei, te desrespeitei na frente dos irmãos da igreja. Aquele irmão saiu do seu lugar e o pastor, olhando, foi até o irmão e o abraçou, e os dois choraram juntos. Na sequência, outros se levantaram e disseram em voz alta: eu quero te pedir perdão porque também eu fiz algo pecaminoso contra você. E aquelas pessoas, aquelas famílias, saíram do seu lugar e foram ao encontro de outras famílias no meio do culto. E de repente uma comoção dentro da igreja, de uma igreja que estava fracionada, fraturada internamente, foi movida a pessoas que destratavam umas às outras, desprezavam umas às outras, desrespeitavam umas às outras, feriam umas às outras, a pedirem perdão e a se reconciliarem umas com as outras. Pessoas que estavam com amargura no coração, com ira no coração, e carregavam esta raiva ao longo dos anos. E ele diz que aquele culto, ele simplesmente voltou, sentou, e aquelas pessoas ficaram naquele momento de oração, de pedido de perdão, e aquele culto durou muito mais do que 1 hora, porque as pessoas estavam com o coração quebrantado, pedindo perdão umas às outras, pelo mal que elas tinham feito umas às outras. Obviamente, como eu já lhes falei, isso não quer dizer que nós vamos inserir no próximo domingo um momento para que você se reconcilie, mas a ideia é que você olhe para isso com urgência para tratar isso no coração. Queridos, este ensino de Jesus é reverberado em todo o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em suas cartas, nos fala a respeito da unidade do corpo de Cristo, e ele nos fala em suas mutualidades: confessai pecado uns aos outros, pedir perdão uns aos outros, orai uns pelos outros. Ele fala da importância da unidade no meio do corpo de Cristo. João, em sua primeira carta, no capítulo 4, versos 20 e 21, diz: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, este é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Isso passa pela reconciliação e por tratar a ira no coração. O que falar de Pedro? Pedro é mais enfático quando ele se dirige aos maridos. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, ele diz: maridos, vivei a vida comum do lar, tratem a sua esposa com dignidade, porque elas são herdeiras da mesma graça, da mesma promessa. Façam isso, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Os autores do Novo Testamento estão simplesmente reverberando o ensino de Cristo no Sermão do Monte de várias vezes, de várias formas. A ira no coração, queridos, afeta a nossa vida com Deus. Ponto.
a nossa adoração pessoal, a nossa adoração comunitária. Ponto. Eu não sei como que você chegou aqui nessa manhã, não sei. Mas Deus sabe como está o seu coração. E quantas vezes você explodiu de raiva essa semana? Talvez contra a sua esposa, contra o seu marido, contra os seus filhos, talvez os filhos contra os pais. Talvez contra amigos ou irmãos da igreja. Talvez muitos carreguem mágoas da forma como foram tratados no passado. Paul Tripp, em um dos seus livros, diz, quando lutava na ira no seu coração, estava estacionando o carro no estacionamento da igreja, e ele estava brigando com seus filhos, e ele estava resmungando e brigando e falando, e menino, aquela raiva no coração, e de repente um diácono da igreja chega na porta do carro do pastor. Bom dia, pastor. E ele, a paz do Senhor, meu irmão. A vida real, quando nós a vivemos no dia a dia, pode ser encoberta. E o texto nos chama e nos alerta de que o problema da ira é um problema espiritual. O problema da ira, da raiva no coração, é um problema espiritual. De filhos, de jovens, adolescentes, marido e mulher, irmãos na igreja. E nós precisamos da graça de Deus para tratar os nossos relacionamentos e para pedir perdão e se reconciliar. Outra coisa que esse texto nos ensina é: você sabe identificar uma pessoa amargurada? Uma pessoa que constantemente vive soltando dardos e compartilhando coisas que aconteceram de mal contra elas. Sabe fulano de tal? Olha, aquela pessoa, vou te contar, difícil. E diz que é crente. Mas trata os funcionários ou trata os irmãos na igreja de uma forma tão áspera. E essa pessoa simplesmente só vocifera, só fala coisas amarguradas. Perceba isso. E tome o texto da Escritura Sagrada para ser usado com humildade para dizer: querido irmão, querida irmã, se você tem algo no coração contra esta pessoa, corra. Não deixe a sua ira se pôr. Irai-vos, mas não pequeis, mas não deixem a sua ira se pôr diante do sol. Tratem, corram para tratar a ira no coração. Nós precisamos tratar a ira no coração. Mas esse texto traz um outro ensino. Uma implicação na vida civil. Não simplesmente no momento cultico da nossa adoração, onde Cristo nos autoriza a interromper este momento solene para tratar com outro irmão, mas Cristo está dizendo nos versos 25 e 26, que se nós não tratarmos a ira no coração, ela carrega implicações civis que podem destruir a nossa vida. O texto nos diz: entra em acordo sem demora com o teu adversário ou com o teu inimigo, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Queridos, os 2 últimos versículos, então, dessa sessão, nos falam a respeito de uma briga. De uma briga que chegou, talvez, às barras judiciais. O discípulo de Cristo, lidando com uma pessoa não cristã, está envolvido numa situação difícil, numa briga. O que fazer? Como agir?
como proceder. O discípulo de Cristo está com uma raiva no coração. Então Cristo diz: corre, sem demora, para conversar com o teu adversário. Faz isto o mais rápido possível. O contexto aqui é provavelmente pagão, porque o sistema judaico, naquela época, não tinha um sistema de tribunal. Quando os apóstolos, os discípulos de Jesus foram presos, aquele era um sistema romano. O sistema judaico está descrito em Êxodo, capítulo 22. Se você depois abrir, você vai ler, e ali há um sistema de retribuição. Eu roubei um boi, e fui pego no meu roubo, paga 4 bois. Eu roubei uma ovelha, então eu fui pego no meu roubo, então eu devo pagar 4 ovelhas. Eu matei uma pessoa. Então a lei civil de Israel dizia: eu sinto muito, mas você vai deixar de viver, porque você tirou a vida de uma pessoa. E o argumento para isso era justamente que uma pessoa é criada à imagem e semelhança de Deus. Portanto, estamos diante de um exemplo de um sistema de tribunal pagão. O ponto aqui, queridos, é o seguinte: não pense que a sua raiva ou a sua ira pode prejudicar somente o seu culto a Deus, mas ela pode prejudicar toda a sua vida. Você pode se dar muito mal com esta raiva que está carregando no seu coração. Isso pode prejudicar fortemente a sua vida por completo. Você pode perder a sua vida e a sua liberdade por conta da sua raiva. A ideia de Jesus aqui é: vai e tente dialogar no melhor das possibilidades para resolver este problema com essa pessoa, com o seu adversário, ou podemos dizer, com o seu inimigo. Talvez boa parte dos problemas jurídicos hoje poderiam ser resolvidos com uma boa conversa. E o governo já pegou este princípio, mesmo sem saber que isto é bíblico. O sistema judiciário cria momentos onde há diálogos entre as partes, no intento de resolver aquele litígio, de resolver aquela briga da melhor forma possível. E é isso que Jesus está falando aqui. Corra, sem demora, para resolver esta situação com o teu adversário. Eu reconheço que em alguns casos, queridos, a raiva, a ira é tão grande, tão profunda, que o coração está tão assim petrificado, que às vezes não há possibilidades de um diálogo mais. Mas o ensino do texto a cada um de nós hoje é: você entrou em briga com alguém que não é cristão, está com raiva dele, corra sem demora. E eis aqui uma situação onde dinheiro está envolvido, porque o último versículo nos fala que em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O último centavo. Eis a instrução do Senhor a nós. A ira no coração tem implicações culticas. Ela atinge e afeta a nossa adoração pessoal ao nosso Deus. Corramos de forma urgente e tratemos este problema. Mas a ira, a raiva no coração também tem implicações para a nossa vida civil. Se você tem uma briga com alguma pessoa que é o teu adversário, corra para dialogar, tomado pelo Espírito Santo, com grande sabedoria, para ajustar e para chegar à melhor das possibilidades.
Aplicações finais. O ponto dessa sessão é que Jesus está ministrando aos nossos corações, os corações dos discípulos, sobre o grave problema da ira. E ele nos encaixa dentro de um espectro que vai da simples expressão de ira ao assassinato. Ao assassinato. E ele diz: todos aqueles que se iram injustamente quebram o 6º mandamento: não matarás. O texto, então, nos alerta a respeito da ira ímpia frente à expressão da ira justa, que pode ser expressado com uma preocupação de dar glórias a Deus, finalmente. Esse texto é um alerta a todos nós, porque a ira é uma experiência universal. Desde os bebês que estão neste lugar, até os mais idosos, sofrem com ira. Ela é um problema de todos nós, de todos nós. Mas há um princípio final que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E talvez o ponto mais alto por trás do ensino dessa sessão do Sermão do Monte, que está expresso em Gênesis 9 e Mateus 22. Gênesis 9, quando nós lemos no verso 6, se alguém derramar o sangue do homem pelo homem, se derramará o seu. Veja só que pena severa. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. A razão está no fato de que a pessoa mais parecida com Deus que nós temos na vida concreta é o nosso semelhante. Mesmo que o pecado tenha desfigurado essa imagem, pessoas carregam a imagem e semelhança de Deus. E isso deve nos levar a ter respeito e amor uns pelos outros. Uns pelos outros. Mas, mais do que isso, Mateus capítulo 22, quando Jesus é interpelado, questionado pelos fariseus a respeito do maior mandamento, ele diz: a suma da lei é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 14, diz que a lei se resume em amar o meu próximo. A ira ímpia nos leva a desrespeitar outras pessoas e a basicamente não amá-las. E o Sermão do Monte traz mais chumbo grosso, mas não para hoje. Porque ele vai falar sobre amar os inimigos. Mas não hoje, nós falaremos sobre isso. Queridos, o ponto é que quando nós maltratamos uma pessoa, desdenhamos de alguém, excluímos uma pessoa das nossas rodas de amizade, quando nós nos enraivecemos, quando nós experimentamos uma ira de forma sutil no coração, e o excluir uma pessoa, o não falar com uma pessoa, o desdenhar outra, é uma forma velada de raiva no coração. Isso acontece muito entre crianças, entre adolescentes, entre adultos, quando nós formamos as nossas pequenas panelas e nós não incluímos o outro, ou nós desrespeitamos o outro. Deus nos está chamando a amar o próximo, a amar aqueles que carregam a imagem e semelhança de Deus. Portanto, não matem o seu próximo no coração. Todas as vezes que cada um de nós nos irarmos, e a nossa ira ultrapassar a linha divisória entre aquilo que é a ira justa e a ira pecaminosa, lembre-se do texto do Sermão do Monte. A ira despedaça relacionamentos. A ira separa marido e mulher. Por eventos não tratados. A ira faz com que pais se levantem contra os filhos e filhos se levantem contra os seus pais. A ira divide igrejas. E a cada ano, centenas são abertas. Não por causa de um avanço do reino,
mas porque o pastor ou a família tal ou o fulano de tal brigou um com o outro e uma banda saiu da igreja com raiva um do outro. A ira destrói belas amizades, afasta amigos. Por isso que Jesus está tratando de uma forma tão radical. A ira faz com que líderes, presbíteros, pastores, missionários, evangelistas abandonem os seus campos, se amargurem no coração. Eis a urgente necessidade de nós tratarmos a ira no coração e clamarmos a Deus por amor no coração, por humildade, por paciência, por mansidão, para tratarmos isso uns com os outros. Eu gostaria de finalizar essa palavra pela manhã citando um pastor de nome Francis Schaeffer. E com essa palavra eu encerro a exposição bíblica. Francis Schaeffer diz em um dos seus escritos: devemos respeitar uma pessoa não por ser ela rica, bonita, inteligente ou por outro motivo menos básico, mas devemos respeitá-la por causa da sua origem, Deus. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos dê a graça de tratar a ira no coração com serenidade, no poder do Santo Espírito, para que sejamos uma igreja capaz de provar as bênçãos celestiais que serão derramadas se nós nos amarmos profundamente, se nós formos humildes o suficiente para nos reconciliar uns com os outros. E que Deus nos dê sabedoria quando nos envolvemos em situações civis. Corramos sem demora e atendamos o chamado de Cristo. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!